Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela terceira vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a terceira no fogão, a quarta na cozinha, a quinta no armário, a sexta embaixo da pia e a sétima se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Na véspera de Natal, Fritz e Mary estavam ansiosos para desfazer as malas de seus presentes. De repente, houve uma batida na porta. Era o tio deles com um monte de presentes nas mãos. As crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Então eles começaram a desempacotar os presentes.
Mary ganhou bonecas chiques, pratos de brinquedo e um lindo vestido de seda. Fritz também conseguiu o que queria, um magnífico cavalo e um rei-rato. Maria percebeu que havia um soldado debaixo da árvore. Era o quebra-nozes, projetado para triturar nozes duras com perfeição. A menina gostou muito, mas Fritz disse que era seu presente e tentou tirá-lo de sua irmã. As crianças esticaram o quebra-nozes a tal ponto que arrancaram seu braço. O brinquedo quebrado tornou-se desnecessário para o menino. Maria ficou muito chateada e começou a chorar. Mas meu tio conseguiu consertar o soldado. A garota estava feliz e o abraçou com delicadeza. O dia estava muito agitado, então ela logo se cansou e adormeceu embaixo da árvore. Durante o sono, Mary ouviu sons estranhos. Eles eram como barulho de rato. A garota abriu os olhos. Os objetos da casa pareciam muito maiores do que eram, e a árvore sob a qual ela adormeceu tornou-se absolutamente gigantesca. Maria percebeu que não foram os objetos que aumentaram, mas ela diminuiu. De repente, o rei dos ratos com seu exército apareceu diante dos olhos da garota atonita. Maria estava com muito medo e queria fugir, mas os ratos gigantes a impediram. E então um milagre aconteceu. O quebra-nozes se levantou e agarrou a garota. Eles instantaneamente subiram na árvore até a estante de livros e, ao longo dela, chegaram aos brinquedos de Fritz. Havia toda uma coleção de soldados de chumbo. O quebra-nozes pediu ajuda. Os soldados imediatamente puseram-se de pé e correram atrás dele. O quebra-nozes assumiu o comando do exército e os soldados começaram a lutar contra o exército do Rei Rato. A batalha entre brinquedos e ratos foi feroz, mas, infelizmente, havia muitos ratos e o exército do quebra-nozes começou a ser derrotado. Maria viu isso e saiu correndo de seu esconderijo. Ela jogou o sapato no Rei dos Ratos e acertou-o bem na cabeça, e ele caiu no chão inconsciente. O resto dos ratos percebeu que a batalha estava perdida e fugiu em todas as direções. Mary correu para o quebra-nozes, mas ele ficou inconsciente, pois foi gravemente ferido pelo Rei dos Ratos. A garota pensou que ele estava morto e começou a chorar amargamente. E de repente, atrás de Mary, uma linda fada apareceu. Ela decidiu ajudar a garota. Com um aceno de sua varinha, ela reviveu o quebra-nozes. Com um segundo aceno de sua varinha, a fada transformou o soldado em um belo príncipe. Maria e o quebra-nozes se entreolharam com olhos amorosos e não conseguiam desviar os olhos. Com um aceno de varinha pela terceira vez, a fada levou o casal apaixonado ao reino dos doces. As árvores lá eram feitas de doces e as flores eram feitas de geleia. Era um lugar maravilhoso. Mary fechou os olhos por um segundo de prazer. E de repente ela ouviu a voz de sua mãe, que a chamou pelo nome. Abrindo os olhos, a menina viu sua mãe, que a olhou confusa. Maria também não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina contou sobre sua viagem maravilhosa, mas sua mãe apenas sorriu docemente. Então Mary viu o quebra-nozes pelter em seus braços. E então ela percebeu que havia dormido debaixo da árvore a noite toda, e tudo o que aconteceu com ela foi apenas um sonho vívido. Alguns anos depois, o sobrinho de seu padrinho foi visitar Mary e Fritz. Assim que ele entrou na casa, a garota quase caiu no chão de surpresa. O menino parecia ao quebra-nozes como duas gotas d'água. Ele também gostou de Maria à primeira vista. Depois de algum tempo, eles se casaram e não viveram pior do que no reino mágico dos doces.